um prazer imenso nós estarmos juntos mais uma vez, e aqui nesse tempo que a gente tem de reflexão, de meditação, de fé. Olhar na direção de Deus e daquilo que nos transcende, e termos a chance de um contato, de aprendermos a confiar, a andar com Deus, a adorar a Deus em espírito e em verdade, a reconhecer o amor de Deus por nós, aonde a gente está, e a particularidade e a singularidade desse amor, que não depende de você ser membro de alguma confraria religiosa, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não viva nenhum processo de perecimento, mas tenha vida abundante, tenha vida eterna, tenha a eternidade na vida. E de fato esse é o significado, mais do que de vida eterna naquela ideia cronológica, de como se a eternidade fosse um tempo que não acabasse mais. Na maioria das vezes a gente pensa em vida eterna como um viver para sempre. Mas de fato o sentido do Novo Testamento, do ensino do Evangelho, quando fala de vida eterna, está falando da eternidade na vida. Ou seja, Jesus disse: aquele que crê em mim não verá a morte, já passou da morte para a vida, significando dizer que o indivíduo já é habitado pela eternidade, mesmo enquanto vive os processos do tempo. E é para isso que nós estamos reunidos aqui, e eu tenho semeado essa sementinha com todo carinho, com toda leveza e delicadeza, todas as semanas, na esperança de que ela faça bem a você, de que ela abra seu coração e ajude você a viver melhor, de maneira mais tranquila, mais pacificada, menos aflita, menos desesperada. A vida já é tão difícil, já há tantas dificuldades e problemas. Você não precisa que Deus seja o maior problema da sua vida, não é mesmo? E a maioria das vezes eu percebo que as pessoas vão para as igrejas, ou se tornam religiosas, ou entram em algum grupo de fé, e a noção que dão a elas de Deus é tão devastadoramente angustiante, preocupante, aflitiva, nervosa, que o indivíduo, além de que tem problemas abertos na vida, agora ganha mais um, o pior de todos, que é um Deus fiscalizante, meticuloso, exigente, detalhista, que não deixa passar nada, que fica ali com lupa em cima de você, encontrando todas as verrugas e os mondrongos do seu ser e fazendo diagnósticos fatais o tempo todo, de modo que, pelo amor de Deus, quem tem um Deus desse sobre si não precisa nem que o diabo o perturbe, né? Porque a perturbação já é enorme. Eu quero ler um texto aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que nos coloca Jesus em movimento, no caminho. Enquanto ele ia, o tempo todo a gente vê o Evangelho colocando Jesus no movimento, no andar do caminho. É aí que as coisas acontecem, na vida, enquanto ele vai. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, as suas posses, veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Todo mundo quer tirar uma lasquinha, te pegar. E tu fazes essa pergunta: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu:
Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu estou especialmente interessado no espírito do acontecimento que eu acabei de ler, por uma razão muito simples. Eu estou aqui sentado nesta cadeira, debaixo desse sombreiro, porque o sol está forte. Meu amigo Edivaldo, que está ali em pé atrás da câmera, pegando o maior bronze, né? Mas eu estou aqui sentado, razoavelmente tranquilo. Você está em casa, né? O sacrificado aqui é ele. Eu estou na boa e você está tranquilão. Em casa, na cama, ou na varanda, ou seja lá onde esse sinal esteja chegando, até no presídio, no hospital. Mas você está aí. E eu estou aqui. E tem uma distância enorme entre nós. A imagem está chegando, você está me vendo, o som está chegando, você está me ouvindo. Mas nós estamos distantes. E eu estou aqui falando de Jesus e contando uma história de como Jesus, enquanto ia no caminho, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico, uma menstruação crônica, daquelas que não passam nunca e que não vem com um filetinho de sangue das menstruações modernas. É uma hemorragia, é um estado de vazamento contínuo e ininterrupto de sangue em abundância, em grande quantidade. E ela não vive no século XXI. Ela não tem aí todos os aparatos da medicina, as proteções, os motes, os confortos atuais, a medicação, não tem nada. É na antiguidade que ela vive, há 2000 anos atrás, uma medicina extremamente capenga e nenhum conforto para ela. E para piorar a situação, a mulher naqueles dias em Israel ainda carregava o estigma de que o fluxo menstrual, o sangue menstrual era impuro. Ela precisava cumprir muitos ritos, normalmente depois da menstruação, para voltar ao estado de pureza. Só que ela vivia num estado, de acordo com essa cerimônia, ou com esse entendimento, de total impureza. Porque ela é uma mulher que carrega aquele fluxo ali num desconforto enorme entre as pernas há 12 anos. E imagina a angústia dela, o mal-estar, a humilhação, o desassossego, o incômodo e tudo mais que ela carregava dentro de si. De repente ela vê Jesus passando. Ela já deve ter ouvido bastante de Jesus, do que ele faz, do que ele diz, da relação que as pessoas têm com ele, de como ele se importa com a dor humana e como há uma virtude especial que vaza dele para curar pessoas. E ela, sabendo disso tudo, não quer nem se apresentar, por razões também óbvias. Ela não vai chegar diante de Jesus, uma multidão em volta dele, e dizer: olha, senhor, põe a mão no meu fluxo menstrual, ou me cura porque eu vazo sangue o dia inteiro. Isso é uma declaração com a mulher, por mais angustiada que tem, não tem para fazer na presença de um monte de homens, de uma multidão na rua. Então ela faz aquilo que a descrição feminina manda. Ela é coerente com o resguardo dela de mulher e vai por trás e toca nas orlas das vestes de Jesus, pega na beiradinha, pá. Quando ela vai e ela pega, ela sente aquele fluxo de energia vazar ao contrário nela. Imediatamente ela sente aquele calor imenso varrendo ela, passando e pervadindo, e de repente, dentro dela, todos os sentidos dela, o corpo dela, o sangue dela, é uma revitalização de tudo, de energia. Ela não só percebe que o fluxo sanguíneo parou, mas mais do que isso, ela discerne que uma nova vitalidade tomou conta dela. E ela fica perplexa.
E aí Jesus para e olha em volta e diz: quem foi que me tocou? Alguém me tocou. Aí Pedro e o resto dos amigos, dos apóstolos, disseram a Jesus: Senhor, está todo mundo te pegando, cada um pega de um canto, cada um quer ver se sente a ti. Eles estão aí ávidos por te tocarem. Como é que tu estás me perguntando quem foi que me tocou? Todo mundo está te tocando. E Jesus disse: não estou falando dessa curiosidade, nem desse toque fetichista, nem do estender crédulo de mãos, nem dessa vontade de me botar a mão assim primitiva para ver se faz uma virtude ou uma bênção. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de algo muito mais profundo, porque eu senti que de mim saiu poder. E ele disse isso em voz alta, de tal modo que a mulher ouviu. E não podendo esconder-se por causa do tamanho da sua perplexidade e da sua gratidão, ela encarou a opinião pública, a interpretação, o que os homens pensaram, o picturing da situação, porque para dizer o que tinha acontecido a ela, tinha que descrever uma determinada situação que os homens inteiros imaginavam o que podia ter acontecido, a gravura genital da cura, o que é um constrangimento, mas ela veio e abriu e falou: olha, fui eu é que fui curada. E Jesus, com toda ternura, pega a mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu estou contando isso para você aqui por causa da razão inicial, quando eu disse que eu estou sentado aqui, você está aí, o Edivaldo é que está no sol, nós estamos distantes, em mim não existe nenhum poder, você pode me pegar, me apalpar, me lambuzar, tirar meu suor, carregar meu lenço para casa. Eu não tenho essa virtude transferível em objetos. Nem acredito também naqueles que fazem esse tipo de propaganda ou de anúncio, e nem tampouco naqueles que dizem que Deus só age, só opera, só se revela, só se manifesta se o cara sair de casa e for num determinado lugar especial, fora do qual parece que Deus não sabe agir, não tem o manual, ou parece que ele vendeu o passe. E ele só age naquele pessoal ali que paga um direito autoral para ele de louvores. E fora daquele lugar não há bênção. Eu odeio essa ideia. Eu creio que Deus é um Deus livre, que se manifesta em todos os lugares, inclusive no lugar do ajuntamento da fé, e que é muito mais algo bom para nós, que faz bem à nossa alma, um encontro, do que um condicionante estabelecido por Deus, dizendo: se não aparecer lá, baubau, não tem bênção celestial. Isso é mentira. Eu estou dizendo isso porque eu reconheço a urgência das coisas. Eu reconheço que quando a palavra da fé é falada e o Espírito Santo acende convicção na alma e a pessoa subitamente crê do nada, está em casa vendo um programa de TV e acende uma centelha, uma chama, uma esperança. Está vivendo uma situação assim de frustração crônica, de tentativas e tentativas. Já foi, já viu, já fez de tudo, já apelou para todas as coisas, não tem mais recursos, não tem mais para onde se virar. E está me vendo aí agora. E de repente essa história do Evangelho, essa certeza que o Espírito Santo acendeu em você, de que o Jesus que está em movimento, conforme a narrativa dessas páginas, ressuscitou de entre os mortos e está vivo hoje e quer se manifestar na nossa vida, e é Deus de perto e é Deus de longe, e Ele habita com todo aquele que em fé o busca, e não existe algo como as costas de Deus, porque essa mulher vem por trás, toca na orla de Jesus por trás, e quando toca com fé, encontra a cara de Deus pela frente, porque o caminho da fé nunca nos leva para as costas de Deus. O caminho da fé sempre nos leva a ficar cara a cara com Deus. Ela vem por trás e encontra a virtude, a graça de Deus vazando de frente,
porque para Deus é inexcusável quando o indivíduo chega com esses componentes espirituais que ninguém pode escrever. Ninguém pode escrever um manual dizendo o que você tem que ter dentro de você para que esse tipo de milagre aconteça. Isso habita mistério total. A gente sabe que é pela fé, mas muita gente tem fé e nem sempre recebe esse tipo de benefício. Às vezes a fé que nós temos no coração apenas nos sustenta, nos segura, nos fortalece para enfrentar o dia mal, para passar pela doença, pela dificuldade, pela tristeza, pela angústia, e nos fortalecer de modo que a gente chega do lado de lá com a mente intacta, com o espírito continuamente voluntário e grato diante de Deus. Mas há, inegavelmente, aquelas situações que estão para além da explicação de qualquer ciência teológica e que acontecem, e podem acontecer agora. Enquanto eu estou aqui, você está aí. Meu Deus, eu estou pregando o Evangelho há 32 anos e eu fiz milhares e milhares de vezes pela televisão nesse país todo, e durante anos e anos eu ouvi toda sorte de histórias e de testemunhos de gente que foi visitada no presídio, no hospital, numa situação de agonia, num hotel, num motel, em qualquer lugar, no bar da esquina. Vocês não têm ideia do quanto eu já ouvi esses anos todos acerca desse trabalho do Espírito Santo, que não depende de catedrais, de basílicas, de templos, de lugares de reuniões, de pastores, nem de sacerdotes, nem de mediação humana nenhuma. Apenas a palavra chegando, o indivíduo ouvindo, uma centelha de fé brotando no coração, a graça de Deus se derramando e vazando o poder de Deus para atingir alguém. E a minha esperança hoje, fazendo esse programa, é que a simplicidade dessa narrativa e dessa fé aqui contados para nós sejam usados pelo Espírito Santo para levantar uma chama de fé, de tal modo que aí onde você está, mesmo como quem se sente alienado, mesmo como quem não tem a coragem de dizer eu quero e eu sou e eu preciso, mesmo como alguém que chega de costa, mesmo como alguém que quer, por assim dizer, furtar uma graça sem ninguém saber, seja qual for a situação, Deus não sofre desses moralismos. Para ele só tem cara, ele só tem frente, ele só tem rosto, ele só tem face. Quando o indivíduo chega com fé, encontra o rosto dele. E a minha esperança é que aí onde você está, pelas razões e pelas motivações e pelas necessidades que só você sabe e só o Pai compreende, mas você se aproxime com fé, com ousadia, com confiança, com aquela certeza de que Deus é amor e se importa com você. Você não está tocando uma energia fria, um totem de pedra. Você não está se relacionando com um Deus que é apenas uma energia cósmica, que libera certos eflúvios perto de mares, de montanhas, ou de cachoeiras, ou de rios, ou em lugares de poder, por assim dizer. Não. Eu estou falando de um Deus que é amor, que visita o quebrantado, o contrito de coração, acerca de quem se diz que os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Então, se você vem aí na sua impotência, na sua fraqueza, na sua dor, na sua frustração, nos seus anos de busca e de procura e de realização nenhuma, mas hoje recebeu fé no coração, fé para ser curado, fé para ser subitamente levantado, fé para ser tirado de uma depressão que está esmagando você aí, a qual você se entregou porque perdeu a fé. Mas se o Espírito Santo suscita fé em você agora, dê um salto, ponha-se de pé. É fim de semana, abra a janela, saia daí desse buraco, venha para a luz do sol
Encare o dia, encare a vida e ande com essa fé, porque ela vai curar você, sarar você, instalar paz em você, conforme Jesus disse à mulher: filha, a tua fé te salvou, te curou, te libertou. Agora vai em paz, que a graça te foi concedida, o milagre está realizado. Agora aproprie-se e vá. Não precisa mais ficar trocando os panos da menstruação crônica. Esse tempo passou. Você quebre e rompa com esses hábitos antigos da doença. Agora vá em paz. Mudou tudo. Mude a mente também, o modo de se ver, de se enxergar, de se perceber, de continuar a vida. Você está sendo benditamente descontinuado. Até aqui você vinha num caminho de vazamento e de hemorragia, de drenagem de vida, de esperança. Agora parou isso aqui, esse fluxo de morte acabou. Pela fé você vai em paz. E aí vai ter que aprender a viver também, porque a gente se vicia nas hemorragias, a gente se vicia na troca dos panos, a gente se vicia no desconforto, no incômodo. Depois de um tempo, todo esse acervo de desconforto passa a fazer parte da cultura do indivíduo, faz parte dos componentes psicológicos dele. Ele já se enxerga contando com aquela enfermidade, com aquela limitação, e aí frequentemente ele recebe um impacto como o desta manhã e se anima, mas aí logo depois ele retoma os hábitos da doença e continua enfermo. Por isso é que Jesus disse: a tua fé te salvou, te curou. Mas agora vai diferente, vai em paz. Deixa a tua alma se pacificar, não carrega mais essa agonia, não leva mais dentro de ti essa expectativa, não cronifica esse estado anterior como uma dimensão psicológica que diz a você, de vez em quando, de que, quem sabe, isso pode voltar. Deixa isso para trás. Ficou para trás, agora vai em paz. Você está me ouvindo? Eu estranhamente acredito nisso. Para alguns pode parecer uma irresponsabilidade total eu estar aqui falando disso, anunciando que eu creio que Deus pode estar visitando você aí, mas eu creio, não posso fazer absolutamente nada a respeito. Eu de fato creio porque meu coração está cheio da convicção de que o Deus revelado em Jesus é vivo e verdadeiro e é único. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele manda uma palavra e as coisas acontecem. E eu creio porque faz 32 anos que eu prego o Evangelho e vejo isso acontecer o tempo todo. De modo que não crer para mim seria como ter que apagar minha memória. Seria como ter que negar a minha história. Seria como ter que descrer do que eu vi tantas vezes acontecer. De modo que eu creio de todo o coração e creio que pode ser para você. É um mistério de Deus. Nenhum homem tem o poder de dizer quem vai receber coisas de um determinado modo. Só Deus sabe como Ele vai agir na vida de cada um. Mas se você tiver fé, seja para ser curado, seja para o que for, o resultado é que você vai em paz no seu caminho. A fé genuína produz essa paz no nosso andar, essa certeza de Deus conosco. E é isso que gera paz para a gente prosseguir. E eu creio que Deus pode estar visitando você aí agora. E queria orar com você, tá bom? Olha bem aqui dentro dos meus olhos e ora comigo. Senhor Jesus, eu quero invocar o Teu nome em favor desses meus amigos e irmãos que estão me vendo em qualquer lugar, em algum lugar. E só Tu sabes como cada um deles está. Quais são as dores, as lágrimas, as frustrações, o expêndio de energia, os gastos, a pobreza que visitou a família, um tratamento que se tornou contínuo e não resolveu nada, o desgaste emocional dos que já estão arrebentados, não tem mais o que dar. Eu quero pedir que Tu tenhas misericórdia.
e que tu envies os teus anjos, e que tu visites esta casa, essa pessoa, este quarto, esta cela, este canto, aonde quer que alguém esteja te invocando em verdade e com fé. Que o calor das tuas mãos pouse sobre a cabeça e sobre a alma de cada um. E que tu realizes o que cada um precisa. E eu peço que seja assim. E eu sei que assim está sendo. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que nós estamos reunidos sempre aqui em Brasília, no lugar que você está vendo passar aí, no horário que você também está vendo. E eu queria que você chegasse lá, sempre sabendo por de antemão o que eu tenho dito. Não é um poder especial lá não. É só gostoso a beça. E você vai ouvir a palavra de novo, alimentar a sua fé. E vai encher o coração de esperança. Então, não é uma oferta mágica, eu não estou vendendo nada. Só estou convidando a você para ir porque é gostoso a beça. E vai fazer muito bem a você, então apareça. E para alimentar a mente, o coração todo dia, para receber instrução, para resolver problemas do cotidiano, visite o meu site, o www.caifabio.com, e divulgue com os seus amigos. Tem artigos, reflexões, devocionais, cartas que respondem às questões mais diversas da vida. Coisas impensáveis estão lá perguntadas e respondidas, e eu gostaria que você desse uma chegada lá também e divulgasse para os amigos, tá bom? Então eu aguardo você no caminho da graça. Veja o endereço e o horário, venha e traga alguém. E aguardo você no site, no www.caifabio.com. Divulgue esse horário, esse programa durante a semana com seus amigos, no trabalho, entre os seus vizinhos, no clube, na piscina, na cachoeira, no parque, onde você for. Que Deus o abençoe imensamente. E até a semana que vem, com a graça de Deus. E se você quiser dar uma boa chance a você mesmo amanhã, domingo, pega o seletorzinho do seu canal e dê uma viradinha assim para os canais mais baixos, que às 7h30 da manhã você assiste a nossa reunião no La Salle sendo passada praticamente na íntegra. Pelo menos a mensagem toda estará sendo passada na íntegra. Então amanhã de manhã, ó, seletor baixinho que você acha, você vai ver essa carinha lá falando, você vai saber do que eu estou dizendo, e eu aguardo você lá. Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau.